tudo bem com vocês? Entrada triunfal. E aí, como é que vocês estão? Fome. Novidades. Querendo comer doce. Sempre com fome, mas tudo bem. Faz parte. Que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. E a lição dessa semana tá bem legal. Vai falar sobre cercado e... dominado. Já fugiu do pai ou da mãe aí que tava querendo bater em vocês? Só imagina a cena, você fez caca, tá correndo da mãe, a chinela sagrada da mãe tá na mão dela, pronta pra atacar em você. Ela ataca da primeira vez, erra. O que é muito difícil, que mira de mãe... Nossa, cara. Daí você continua a correr, sua mãe atrás de você, daí você entra num beco sem saída. Meu Deus. Você vê com uma marca de chinelo na cara e outra na bunda. Pois é, o povo de Judá e Jerusalém sofreu um forte ataque e ele ficou cercado literalmente e foi realmente dominado. E a gente vai descobrir como que aconteceu isso e como que foi tudo isso e quem que foi a pessoa que dominou, qual foi o reino que dominou essa nação, tá bom? Roda a vinheta. Help me help. Minha foi embora. Ai, dá pra ver. Para iniciarmos o estudo dessa semana, vamos orar? Feche os olhos. Querido Jesus, te pedimos para que esteja com o nosso estudo e esteja conosco e cada família representada que estão assistindo e os que estão aí perdidos, que o Senhor possa os alcançá-lo com o teu amor. Esteja conosco hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. A você que está aí com a gente, o texto-chave dessa semana está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: Preço da água 2,20, peraí. O Senhor advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. Tomaram remédio, literalmente. Na semana passada falou sobre remédio, né? Mas parece um texto-chave bem pesado, bem forte. A gente vai entender o porquê que ele é tão forte assim no decorrer do nosso estudo agora. Para você que não tem a lição, para você que está chegando agora, nós estamos estudando a lição dos adolescentes, tá? Desse terceiro trimestre do ano de 2020, tá? De Volta ao Futuro. E tá lá, essa lição dessa semana tá lá em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11 ao 20. Também estamos estudando, usando referência do livro Os Ungidos, tá? Capítulo 37 do livro Os Ungidos. Maior capítulo até agora. A lição fala basicamente... Caiu tudo aí. Caiu, mas eu peguei. A lição tá falando sobre um rei. Quem era esse rei? Um rei já que a gente já conhece, né? Zedequias, que foi muito inteligente. Nossa. Zedequias. Tá. E o que aconteceu com ele? As consequências de todas as ações do povo vieram contra eles com uma avalanche, uma tsunami neles e pá. Sinceramente. A gente sabe que ser rei não é fácil. É uma responsabilidade muito grande diante de uma nação, diante de um povo. E Zedequias tinha uma responsabilidade diante da nação dele, diante do povo dele, porém, ele foi uma pessoa irresponsável. Ele não pensou nas consequências e não pensou nos atos dele. Ele foi uma pessoa medrosa e foi uma pessoa incoerente com aquilo que ele dizia. Então, ou seja, a culpa recaiu em quem? Em quem será? No mais fraco. Esse foi o pecado de Zedequias, a fraqueza dele, porque ele nunca teve intenção de fazer mal, ele não queria ferrar a nação. Ele tinha boas intenções, mas ele não tinha força de caráter suficiente para colocar as ideias dele em prática. No caso, o que ele precisava fazer era se levantar e falar: eu acredito em Deus, eu vou me submeter a Deus, então eu preciso submeter a ele. Se ele fizesse isso, todo o povo ia ser inspirado
pela atitude corajosa dele, e eles iam se unir. Até aquelas pessoas que estavam vacilando na fé iam se unir também. E eles iam, se submeter à Babilônia, que era o plano de Deus desde o começo. Isso mesmo. A lição... Só que ele não teve coragem. A lição tá dizendo de um homem muito fraco, pra dizer assim. E tá falando sobre o que aconteceu quando os egípcios ajudaram, né, ali, mas não ia adiantar muito, né? Não ia adiantar. E lembrando de uma coisa, se era uma profecia, se estava tudo escrito que ia acontecer, ia acontecer. Então, assim, hoje nós temos profecias das quais já aconteceram e algumas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Exatamente. Então, não tem como a gente dizer que não vai acontecer. Você pode tentar fazer de qualquer coisa para que ela não aconteça, mas ela vai acontecer. Por quê? Porque Deus é amor, Ele é eterno e a sua palavra dura para sempre. E o que Ele disse, tá dito, né? E aí fala também sobre o pecado, que a gente já comentou, né? De Zedequias, o maior pecado dele foi... Só que, tipo, ele buscava a Deus. Tipo, ele tinha muito medo disso. Porque por várias vezes, tipo, o Jeremias, ele já tinha reconhecido que o tempo dele como profeta tinha acabado. Ele estava tentando sair da nação pra se preparar pra hora dele, quando ele fosse bater as botas. E tipo... É que ele tava cansado já e já sabia que a esperança do povo... Já era. Lembra lá atrás que ele tinha esperança, que desde pequenininho ele queria ver a nação voltando para Deus? Como ele passou muito tempo com a nação, o povo de Deus, e do tempo profético dele, foi o tempo de 40 anos, ele viu que o povo não se voltaria, que o coração do povo estava todo corrompido. Exatamente. E tipo, o povo quando viu Jeremias, sabe, tentando ir pra se preparar, eles falaram, tá indo, tá fugindo, vai se juntar à Babilônia. Bateram nele, prenderam ele na casa do secretário Jonatas. E tipo, além disso, o rei foi lá, pediu conselho pra ele, em secreto, porque ele tinha medo da reação do povo ao ver aquilo, achava que iriam querer, sei lá, ter nele, sei lá. Ele tinha, na verdade, vergonha. Literalmente vergonha, porque o medo era a vergonha dele. Ele tinha vergonha de mostrar pro povo que ele estava sendo ingênuo de ir lá até Jeremias pedir a opinião de Jeremias, do profeta. Ou seja, ele foi em secreto, em silêncio, ter conversa com Jeremias, pedindo a opinião de Jeremias. E Jeremias foi claro com ele. Foi bem claro que tipo, ele falou, não, cara, não tem o que fazer. Isso que tá acontecendo, da Babilônia está nos cercando aqui, tentando dominar nossa nação, são as consequências dos seus atos, dos atos desse povo. Isso mesmo. Vocês não quiseram me ouvir. E Jeremias foi tão claro que falou pra ele assim, eu posso falar qualquer coisa e não vai adiantar. Eu posso dizer para fazer isso e aquilo, não vai adiantar. Então, Jeremias, mesmo ter tido ali, né, em secreto com Zedequias, ele tinha já levado uma surra. Não bastava a surra, ele lavou as mãos, né? Fez igual Pilatos. E Zedequias, o rei, fez igual Pilatos, lavou as mãos, entregou Jeremias ao povo, né? E o pessoal pegou o quê? Tacou ele numa cisterna, que é praticamente um poço. Só que nesse poço não tinha água, só tinha lama. Então ele ia morrer afogado em lama. Ele tava literalmente aos poucos se afundando na lama. Entendeu? Acredita que o povo, ele pegou Jeremias e tacou na cisterna porque Jeremias tinha aconselhado várias vezes eles se entregarem à Babilônia. E isso era contrário à política de resistência que eles estavam seguindo naquela época, que era resistir à Babilônia e lutar contra a Babilônia. Daí queriam afogar ele na lama. Foi salvo pelo Gongo. Qual Gongo? Um amigo dele. É Bad Meleque, não é bode, é Bad, tá? É Bad Meleque. A amizade surgiu nesse momento. É Bad Meleque. Um etíope que foi lá e salvou Jeremias daquela situação toda. Exatamente, ele pediu a favor de Jeremias ao rei e eles tiraram da cisterna e salvaram Jeremias, que é o povo, né? O povo era muito
muito esperto, mas tudo bem. Esperto demais. Com isso, Jeremias, ele continuou falando que, tipo, todo o mal que a nação já tinha praticado estava voltando contra ela. Porque desde o começo ele estava aconselhando: cara, não faz isso, tem que seguir por esse caminho, pelo caminho de Deus. Não fez, foi inteligente, não ouviu o conselho. Aquela frase: se o conselho fosse realmente bom, vendia, não vai por aí que você vai quebrar a cara. isso mesmo. Duas coisas que tinham, além do pecado e da amizade que tinha na lição, também tinha o mal e Satanás, que dá pra gente fazer junção deles, né? Porque o mal vem de Satanás. E o mal ali era do que estava acontecendo, a Babilônia em si, mas era consequência de tudo que estava acontecendo, aquele mal. É a mesma coisa de você sabe que colocar o dedo na tomada te dá choque, só que você vai lá e quer colocar o dedo assim mesmo. E você sabe qual o mal que vai acontecer? Você vai levar um choque horrível, horrível. Só que isso é um mal, mas esse mal é só consequência das suas escolhas, né? Então, as escolhas daquele povo, as escolhas daquele rei, e trouxeram consequências para a nação toda. Satanás induziu o povo a pecar naquela época e, tipo, colocou medo no coração de Zedequias. Que medo não é uma coisa, tipo, falam que medo é bom porque evita você de se colocar em situações de perigo. Só que o medo não foi colocado por Deus na terra, ele foi colocado por Satanás, porque lá no Éden eles não precisavam sentir medo de nada, porque tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. Ai, seria tão bom, cara. Isso mesmo. Ou seja, tudo que aconteceu, toda a indução de induzir as pessoas a fazerem o mal, de as pessoas praticarem o mal, é induzido pelo pecado em si, mas essa coisa, esse QI a mais ali, era por Satanás. Satanás induziu as pessoas a fazerem o mal. Induziu os reis também a praticarem o mal e serem reis ruins. Ruins não de ser uma pessoa rancorosa ou ruim, ou uma pessoa de coração ruim. Ruim de governo ruim. Não era um governador ruim. Então, não tinha o que a gente tirar de bom de Zedequias, de falar assim: não, esse homem era honesto, ele era tipo Jonas. Tinha boas intenções, mas não tinha coragem pra colocar em prática. Porque o próprio livro aqui, esse livro maravilhoso, mostra a capa do livro, essa maravilha aqui. Cara, no próprio livro fala que ele tinha boas intenções e que se ele se colocasse de frente pro povo e falasse: eu vou servir a Deus. A gente errou, mas agora a gente vai servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Agora é a escolha de vocês. Isso teria incentivado o povo, inspirado o povo, e eles se uniriam a Zedequias, e as pessoas que estavam vacilando na fé iriam finalmente ser firmadas. E eles seguiriam o conselho de Deus em se submeter à Babilônia. Que na verdade, tipo, a Babilônia foi um instrumento usado por Deus para disciplinar o seu povo. Porque aquela frase, sabe? Aquilo que você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. É verdade. É verdade. Há muito tempo atrás, Deus estava tentando alertar o povo e tentando trazer o povo de volta para ele de uma forma totalmente diferente. Porém, o povo não ouviu e não quis entender. Na verdade, o povo ouviu, mas não quis guardar no teu coração e nem levar em consideração tudo aquilo que Deus estava mostrando para eles através de tempos em tempos. Então chegou um momento que Deus precisou usar Babilônia em si para alertar o povo de forma diferente, mas não assim alertar para não acontecer, alertar a gente, a você aí, alertar que as suas escolhas podem causar consequências, e as consequências daquela nação ali de Zedequias, do rei Zedequias, trouxeram a Babilônia para eles. Trouxeram a Babilônia para eles. Ou seja, as nossas escolhas é nós que faz. Mas as consequências a gente não pode escolher. Exatamente. Então, escolha quais são as consequências. Isso aí. Então, a lição dessa semana, basicamente, ela falou sobre essas escolhas. Ela falou sobre o cuidado que Deus tinha. E não só isso, ainda assim o cuidado que Deus tinha com os profetas também.
e o respeito que mesmo diante de tudo que tinha acontecido de tempos em tempos, aquele tempo que Jeremias esteve com o povo ainda assim questionou o profeta de Deus Não respeitou. e não respeitou o profeta de Deus. Enquanto, quando a Babilônia invadiu, Nabucodonosor deu ordens para que eles tratassem Jeremias da melhor maneira possível e fizessem tudo o que ele pedisse. Ou seja, o inimigo tratou melhor do que o amigo. O profeta de Deus foi tratado melhor por Babilônia do que por... Judá e Israel, nossa! Parabéns, Judá! Mas assim somos nós. Às vezes nós não somos muito bem tratados na igreja, na escola, nas ruas, em qualquer lugar que nós estejamos. Mas as escolhas estão em nós. No que a gente vai escolher ser bem tratado, tratar bem e também ser bom exemplo. Jeremias, ele foi maltratado, mas ele foi um bom exemplo. Além de ele ser um bom exemplo, ele foi um homem honesto e íntegro. Por isso que Nabucodonosor conseguiu honrar ele ainda, mesmo que ainda não adorava o mesmo Deus que ele. Agora, pra finalizar... É isso aí. Na lição de sexta-feira tem lá 2 frases bem legais. E tem uma de Herbert, um escritor. E ele fala muito bem essa frase. Eu gostei muito. E espero que vocês gostem também. Não li a frase. Qual frase é? Ó lá, a frase é... Diga a minha frase. A Deus. primeira, Ai, minha perna. a primeira frase, ela fala bem assim, ó. Haverá determinado tempo quando nós precisaremos Decididamente escolher a direção que seguiremos ou o redemoinho dos eventos fará a decisão por nós. Isso Caramba. aí. Então, e tem outra frase também. Também, tipo, se você não toma decisão por si só, o mundo toma por você. Isso mesmo. Nossa, gostei. Lembra daquela frase, o mundo dá voltas? Então, Ai, adoro. fica a dica. E tem outra frase também de William Penn. Ele fala bem assim, ó. Se os homens não forem governados por Deus, eles serão governados por tiranos. Então, faça a sua escolha de ser governado literalmente por Deus, para que não tenhamos tiranos como teve nos tempos do povo de Judá, do povo de Jerusalém, mas não só nessa época, mas também teve em outros tempos de histórias aí que nós temos e que nós vivemos em paz e testemunhamos do amor de Deus. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal um escravo sim. Lembre-se disso, é importante. É isso aí. Fica a dica, fecha os olhos e vamos orar. Eu quero agora? Senhor nosso Deus, obrigada por esse estudo que o Senhor nos concedeu. Esteja nos abençoando e nos dando cada dia mais conhecimento. Esteja conosco agora, também com aqueles que estão nos assistindo. E esteja nos abençoando e nos protegendo de todo mal e de todo perigo. E que nós possamos sempre pensar antes de tomar uma decisão, lembrando que a gente pode fazer tomar a decisão que a gente quiser, mas a consequência a gente não escolhe. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima semana. Fui. Tchau, eu vou comer!